Econominas, com Paulo Pacheco. Paulo Pacheco está conosco aqui no estúdio da CBN. Você acompanha a coluna também pelo Facebook. E Paulo, bom dia para você, bem-vindo de volta. Bom dia, Shirley. Bom dia, Guilherme. Bom, Paulo, nós vamos falar hoje a respeito da composição do preço dos combustíveis. É o assunto do dia. A gente está aí falando sobre todos esses transtornos causados pela paralisação dos caminhoneiros. Afinal de contas, por que a gente tem um preço do combustível tão flutuante, não só para o diesel, mas também para a gasolina, para o álcool? Como é que se dá essa composição? Então vamos entender por partes, né, Chile? Até para o ouvinte ter uma tranquilidade nesse entendimento. Primeiro, a composição interna, Brasil, do preço, metade dele é composto por impostos. Desses, a maior parte vem do ICMS, que Minas Gerais tem um ICM para combustíveis maior do que na maior parte dos outros estados. Não é à toa que a gasolina aqui é quase R$1 maior do que em São Paulo. A outra parte, 11% mais ou menos, vem do álcool adicionado à gasolina. 12% fica com o pessoal que faz a distribuição até o posto de gasolina. Então, o posto de gasolina que às vezes é muito criticado e tem que ser também, por causa da baixa concorrência, precisamos falar disso, eles ficam com 12% do preço, né, geral. E o da Petrobras, 32%. Então, você observa a distribuição de cada R$5 que pago, às vezes, num litro, que estão chegando nele mesmo, 2,5 estão lá em tributos, né? Então, perceber aí essa diferença. Bom, mas não é só isso, né? Nós temos uma política da Petrobras de precificação de acordo com os preços internacionais do petróleo e da flutuação do dólar, que ele paga por uma gasolina que vem do exterior, um petróleo que vem do exterior. Então ele quer manter isso em padrões internacionais. A gasolina, o petróleo subiu em 2016, ele estava abaixo de $40 o barril, subiu para mais de 90, agora chegando a $100 o barril de petróleo. Então, nos últimos meses subiu bastante. E o dólar também subiu muito frente ao real. Esses ajustes foram passados diariamente, né, ao longo dos meses, para o preço, né, para o preço. Então, acabou agredindo muito, né? Chegou muito rápido até a bomba, chegou muito rápido e a população e os caminhoneiros sentiram bastante isso. E a gente não teve isso antes em outros anos, por quê? Aí sim, envolvido com a política adotada, no caso com o governo Dilma e a política adotada pelo governo Temer? Em parte sim. Num período ainda de petróleo razoavelmente baixo, quando subia o preço do petróleo, a Petrobras não repassava isso imediatamente para os preços nas refinarias, tentando segurar uma inflação que era crescente no momento. Então, a Petrobras foi utilizada como mecanismo de controle inflacionário, gerando um prejuízo para a Petrobras. Então, ela segurou preços, chegando a um prejuízo na ordem de 80, 90 bilhões para a Petrobras. Após a mudança na política, ela começou então a repassar qualquer flutuação internacional do combustível, né, do petróleo e do dólar, para os preços finais. Então, ela saiu de um prejuízo para o lucro. Então, existe sempre um dilema no entendimento do papel da Petrobras nessa história. Sim. O petróleo vem subindo no mundo inteiro, tá? E se olharmos o preço da gasolina na bomba de 2003 a 2006, descontada a inflação, era mais alto naquele momento do que é hoje. A questão fundamental é que o aumento veio muito rápido e as pessoas sentiram muito esse aumento numa situação que a economia está muito fragilizada. Afinal de contas, estamos falando, Paulo, e aí nesse debate os números são muito importantes porque a gente está falando de um reajuste aí de quase 50% Perfeito. No preço do diesel, naquele preço sem colocar os impostos e tudo mais, mas quase 50% do valor. É muito significativo quando a gente está falando ainda num ritmo de economia pouco crescente e muitos outros fatores, né? Exato.
Exato, perfeito. Então, as pessoas sentem muito, porque você tem aqui uma transferência, acaba sendo uma transferência da minha renda, né, da renda da família, do caminhoneiro, para outro, né? Ou seja, o preço mais alto de um bem faz com que eu não possa comprar outro bem. Então, e as pessoas sentem muito isso, sem dúvida nenhuma, e os caminhoneiros, é legítimo a sensação deles de perda de capacidade de trabalho, de competitividade. Ainda, no caso deles, tem um fator adicional, que houve um estímulo à compra de caminhões num período, então aumentou a oferta de caminhoneiros no mercado, essa que é a verdade, e o preço depois do frete teve consequência, queda no preço do frete devido ao aumento de oferta desse bem para toda a sociedade, tá? Ô Paulo, agora vem a pressão, já desde o início da semana, para que o governo tome uma atitude frente a esse dilema e o preço. O governo federal sendo pressionado, Câmara dos Deputados também reduzindo, tentando aí reduzir o PIS/COFINS, e uma pressão que a gente ouviu aí do presidente Michel Temer para que todos os estados também reduzam o ICMS. Quais as consequências disso com relação ao preço e à economia de uma forma geral? Perfeito. O custo das coisas não vão simplesmente desaparecer, tá bom? Ao reduzir a carga tributária, que a princípio todos entenderiam como muito bom, né? Vai elevar o déficit fiscal, vai elevar o déficit do governo federal e do estado. Minas Gerais tem uma economia combalida e déficits crescentes por falta de um dever de casa, que inclusive já falamos bastante aqui. O Estado vem gastando muito mais do que arrecada há um bom tempo. Então o déficit federal deve crescer a mais de 10 bilhões e o estadual, caso qualquer alteração no ICM, vai atingir diretamente as contas públicas. Isso significa o quê? Então, de um lado, você reduz, sim, na bomba o preço do diesel, o caminhoneiro, né, nessa história, ele vai ter a sua pauta atendida. Do outro lado, não tem, a conta vai ter que ser paga. Então, deve vir com algum outro tipo de aumento de carga tributária, um aumento de dívida futura para os nossos filhos. Não existe uma solução de curto prazo que não vai doer em toda a população, não. Qual a solução disso tudo? É um dever que não vai ser de curto prazo, é um dever de médio e longo prazo. Então, uma consciência clara dos estados, tanto federal como estadual, de que eles não podem brincar com dinheiro público e tendo dívidas como estão crescendo ao longo do tempo. Uma vez que eu tenho déficit, eu vou ter que pagar isso. Então, tem todo o impacto sobre a população, que é a última a pagar. Então, no final, é como se viesse um cheque, né? um boleto bancário para cada cidadão de Minas Gerais e do país para pagar essa conta. Então, não existe essa solução mágica. No curto prazo, o que eles vão fazer? Eles vão, sim, reduzir os tributos para reduzir na bomba. A coisa arrefece um bocado, né? Mas essa conta fica difusa, né? A gente não consegue ver. E aí o cidadão acha que está tudo bem. Mas não existe outra forma. Vai chegar na conta de cada brasileiro. O governo de Minas vai ter que buscar uma outra forma de arrecadar mais. Às vezes vai aumentar a conta de energia através da CEMIG, vai buscar algum outro mecanismo para resolver o problema fiscal. E o federal também vai buscar outro mecanismo de aumento de carga tributária em cima do cidadão. Nós não vamos ter outra... As pessoas podem ter certeza que é por aí que as coisas vão caminhar. Agora, Paulo, qual é a relação, e muita gente tem mandado mensagens pra gente aqui, com críticas muito ferrenhas ao governador Fernando Pimentel pela decisão da sua gestão de aumentar os tributos com o ICMS sobre os combustíveis nesse último ano, nesses últimos 2 anos. Em que pese termos um cenário de um estado com o déficit que tem, temos alguma outra experiência que indica que não era necessário tanto subir esse ICMS? Há estados também que estão com esse déficit e que não mexeram necessariamente no ICMS dos combustíveis. Por que a adoção, por exemplo, do ICMS nos combustíveis é uma saída para o governo de alguma maneira? Até para a gente entender que margem é essa, o quanto é opção política ou quanto é necessidade econômica mesmo. Os governos adoram tributar combustíveis, cigarro, bebidas, porque é uma forma, é um produto que a demanda varia muito pouco,
político, né? Se você aumenta o preço, que as pessoas efetivamente precisam, ou é um vício, né? Do outro lado, é muito utilizado. Então, o pagamento fica muito difuso, né? Todos pagam um pouquinho, alguns pagam mais, outros menos. Então, o governo ele faz muita opção por tributação em cima desses bens para tentar compensar um gasto muito excessivo nas contas públicas, tá? Era necessário, de alguma forma, aumentar a arrecadação? Sim, porque ele estava gastando demais. Sim. Ao invés de reduzir cargos comissionados, várias despesas correntes do Estado, não. Ele resolveu mandar a conta gradualmente para as pessoas através do aumento do ICMS naquele período. E parte disso agora nós estamos vivendo. Ele tem um pouco da culpa? Tem. O governo federal tem outra parte da culpa? Tem. O resto do mundo tem parte da culpa? Claro. A Rússia agora é parte da culpa disso ao restringir a produção mundial de petróleo e aumentar o preço do barril. Então, é uma confluência de coisas, de fatores que fazem com que nós, brasileiros, num momento muito ruim, né, inclusive já tem uma alteração de perspectiva de crescimento para esse ano, em função exatamente desse momento que estamos vivendo, já tínhamos baixado a previsão para 2% de crescimento e as próximas podem ter certeza, nós vamos começar a falar aqui de 1,5% de crescimento. Isso é medíocre para o país. Como é que nós vamos resolver um problema de 13% de desemprego com 1,5%? Não vamos. Então, as coisas não se resolvem numa tacada, numa mexida de imposto. Nós temos que repensar um pouco essa ineficiência estatal. Eu não estou aqui defendendo Estado zero, nada disso. Nós estamos dizendo de uma ineficiência que faz com que a gente pague a conta. É um Estado que retira mais de 2 trilhões de todos os brasileiros, produtores e trabalhadores, e não consegue gerir isso adequadamente pela madrugada. É aí que o problema central está. E ele não vai ocorrer rapidamente. Tem muitas reformas a serem feitas. Ou seja, a tratativa desses problemas maiores, os grandes elefantes que nós temos, é que no final acaba batendo no preço da gasolina. Essas medidas paliativas de redução de tributos, elas vão gerar uma continha para nós pagarmos logo ali na frente. Ô Paulo, e o que a gente pode falar sobre o papel da Petrobras? Porque isso causa muita polêmica. A gente está falando de um produto essencial para a economia de qualquer país e a gente tem visões muito distintas sobre essa estatal. A gente sabe que, de um lado, esse protecionismo traria benefício na população por pagar menos no combustível, que é um elemento tão fundamental, mas a gente, em contrapartida, não teria aí os acionistas, não teria uma empresa forte, representativa no mercado, principalmente mercado externo. Como é que fica isso? Vamos colocar... a Petrobras ela tem um peso emocional muito grande. Mas vamos pensar o seguinte, nós já falamos muitas vezes, para o consumidor, o que ele precisa mesmo? O que ele quer? Ele quer concorrência. O que é bom para o consumidor é concorrência. Então, no final, muitas empresas disputando por um mercado que os preços acabam caindo e a qualidade dos serviços aumentam. Essa é a função maior. Se privado ou não, privatizar ou não privatizar, talvez seja até uma segunda questão para a Petrobras. Nós deveríamos criar condições para que o mercado aumente a concorrência. O mercado é tão regulado, ele é tão incerto, que ninguém, sã consciência, investiria numa refinaria privada no Brasil. Ninguém faria isso, porque é muito inseguro o processo todo. E outra, é tão regulado o mercado na ponta da revenda que você não vê numa cidade como Belo Horizonte novos postos surgindo, apesar de ser um belo negócio. Por que não surgem novos postos de gasolina? De maneira geral, a gente só vê as mesmas redes, algumas delas vinculadas à própria Petrobras, ou às redes próprias da Petrobras, mas de maneira geral você vê... Mas 3 bandeiras. 3 bandeiras, por exemplo, não mais do que isso, né, Paulo? E volume de postos também não cresce. E por que não cresce? É um negócio tão bom e é bom? É bom porque é tão regular. Guilherme, se você quiser falar assim, eu vou abrir um posto de gasolina, você vai desistir no dia seguinte. Questões ambientais, regulatórias, é um negócio
tão intenso que protege quem já está no mercado. E pior ainda para cidades pequenas, que às vezes você tem um dono só. Aí é que o negócio complica pra caramba. Que às vezes tem 2 bandeiras dentro da cidade, mas tem um dono só, né? Eu e meu primo somos donos dos postos. Então, nós precisamos modificar o arcabouço regulatório para criar um ambiente para aumento de competição. Nós precisamos de mais empresas, mais investimentos, mais postos de gasolina, mais distribuidoras funcionando no Brasil. O preço flutua em países como os Estados Unidos sem ter uma estatal sequer. Não estou dizendo aqui que nós temos que ter exatamente uma Petrobras privada ou não, privatizada ou não. Nós precisamos de mais concorrência, que a Petrobras, no primeiro momento, consiga e queira concorrer com mais empresas. Mas sem mudar o ambiente de negócio, ninguém em sã consciência vai construir uma refinaria no Brasil, gastar 7, 8 bilhões, porque é muito capital necessário, e trabalhar no mercado nacional com o arcabouço regulatório que nós temos, que efetivamente deixa uma incerteza muito grande. Temos que outros poderiam importar gasolina, de repente, e começar a negociar essa gasolina no Brasil sem depender da própria Petrobras. E assim, nós precisamos criar um mercado via importação, via mais investimentos, esse mercado ampliar em termos de concorrência para o consumidor. É tudo isso que ele quer. O consumidor é concorrência, é melhoria da qualidade do serviço, são preços mais competitivos. É mais ou menos assim, né, Paulo? O que nos enche de orgulho de termos uma Petrobras, imagino que todo brasileiro seja orgulhoso de ter um player internacional tão grande, ao mesmo tempo é o que nos mata dentro do país, porque a gente tem um player tão grande que a concorrência, de alguma maneira, fica distante. Né? E ficamos na mão da Petrobras, e que historicamente vem trabalhando para fins políticos, e acaba sendo um problema, para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro. Não é assim. O cidadão gostaria de concorrência. Ele precisa de mais oferta, mais possibilidades. E o arcabouço como ele não é possível sairmos dessa armadilha. Então, uma das coisas que o Congresso Nacional poderia rever rapidamente, junto com a ANP, que é cooptada, uma agência para regular uma empresa. Então você imagina que disparidade nós temos, e eles começarem a repensar essa regulação, melhorando o ambiente, aumentando as possibilidades de investimento no setor. Nós deveríamos ver crescimento de 10%, 15%, 20% ao ano, no mínimo, de novos postos de gasolina, de mais distribuição de combustível e energia, né, no Brasil. Muito bem, esse é o Paulo Pacheco nessa edição especial nesta sexta-feira, né, para repercutir todos esses assuntos. Paulo, obrigada, viu, pela vinda aqui ao estúdio da CBN. Um belo final de semana para todos, com gasolina, né, de preferência. Tomara, pois senão tudo para. 10h59, a gente faz o intervalo. Em instantes tem Repórter CBN. CBN Belo Horizonte.